Boa tarde, meus amores! Como vocês estão? Eu estou melhor, graças a Deus. Para quem não sabe, eu tive uma virose, né? Esses dias não tem passado bem, mas já estou me recuperando, graças a Deus. Hoje já não sinto mais tanta fraqueza, né? Não tive febre, já estou bem melhor, graças a Deus e à oração de vocês. Hoje eu resolvi gravar o vídeo aqui dentro, lá fora tá muito calor. E é bom de vez em quando mudar o cenário, né? Para não ficar tão enjoativo. A palavra de hoje, meus amigos, é uma palavra de alerta. É uma palavra que vai nos dizer para a gente sempre ficar preparados, né? A palavra está em Mateus 24, 17 e 18, que vai nos dizer o seguinte: o homem que estiver no alto da casa não desça para tirar de sua casa os bens, e o homem que estiver no campo, não volte para casa para apanhar a sua roupa exterior. Aqui Jesus estava dizendo, né, a respeito do que ia acontecer, né? Jerusalém iria ser cercada, né, de exércitos. Então as pessoas deveriam estar preparadas, né, para fugir, né, para se livrar desse cerco, né? Não havia tempo para você pegar seus bens, né? Eu vou vender tudo que eu tenho, vou pegar todo o meu dinheiro e vou fugir assim que eu ver que a coisa ficar difícil. Mas não é bem assim, né? Então Jesus já alertava eles, né? Como que deveriam fazer. E hoje também é exemplo para nós. Para quê? Para a chegada do fim dos tempos. Com a chegada do fim dos tempos, nós também não teremos tempo de arrecadar nossos bens. E para onde nós vamos, né? Também não vamos poder levar nada, a não ser o que fizemos de bom. E também registrado o que nós fizemos de mal, né? Não vai dar tempo de pegarmos riquezas terrenas para levar para o céu, porque lá elas não têm validade nenhuma. No céu as riquezas são diferentes das riquezas aqui da terra. Vamos ver a nossa promessa de hoje, Lucas 6, 35. A nossa palavra de hoje, né? Nossa promessa que o Senhor nos dá está em Lucas 16, 35, que diz assim: amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Olha que palavra forte. Então aqui vai nos ensinar o quê? Que devemos amar nossos inimigos. Eles que são nossos inimigos, mas nós não temos inimigo. Nosso único inimigo é Satanás, né? Ele sim é nosso inimigo, mas as pessoas que são usadas por ele, porque ele tenta nos usar para prejudicar outras pessoas, esses não são nossos inimigos, né? Quem é usado do diabo para nos fazer mal não são nossos inimigos. Eles inocentemente estão ali fazendo algo sem perceber que estão sendo manipulados, né? Por isso não podemos odiar ninguém, né? Nós temos que amar a todas as pessoas, né? E além de amar, cuidar, respeitar, tratar bem é muito importante, né? Porque nós, como servos do Altíssimo, nós podemos sim obedecer e seguir aos mandamentos do nosso Pai Celestial, sendo pessoas boas e cordiais, assim como Ele nos ensinou através de Jesus. Vamos à leitura do nosso texto, que diz Mateus 24, 17 e 18. Vai nos dizer o seguinte: o homem que estiver no
alto da casa, não desça para tirar de sua casa os bens. E o homem que estiver no campo não volte para casa para apanhar a sua roupa exterior. Era imperativo que os cristãos do primeiro século mantivessem seu senso de urgência. Por quê? Eles tinham de fugir imediatamente de Jerusalém quando vissem aquela cidade cercada por exércitos acampados. Isso aconteceu no ano de 66 era de Cristo. Alguns meses depois da sua retirada de Jerusalém, as tropas romanas reiniciaram suas operações de guerra. Ficou cada vez mais difícil para um judeu fugir de Jerusalém. Jesus tinha enfatizado a urgência da situação. Os cristãos tinham de estar dispostos a fazer sacrifícios, não permitindo que os seus bens materiais os desviassem dos seus objetivos. Precisavam estar dispostos a se despedir de todos os seus bens, a fim de acatar o alerta de Jesus. Aqueles que prontamente obedeceram e fugiram para o outro lado do Jordão se salvaram. Olha que forte, que palavra forte. Vamos imaginar, né, aquela situação. As pessoas ali cercadas, né? Jesus alertou: não espere o acampamento estar em volta da cidade para vocês fugirem. Fujam, deixe os seus bens materiais para trás, porque o que importa é a sua vida. Bens materiais a gente consegue, a gente reconstrói, mas vida uma vez destruída não tem como mais, a não ser pela graça do nosso Senhor Jesus, não é mesmo? Então, imagina aquela situação, né? O cerco ali em volta, as pessoas tiveram que largar tudo que tinha e passar para o outro lado do Jordão, né? Fugir daquele lugar. Hoje eu te pergunto, o que é o bem? Qual é o bem material que nos afasta da presença de Deus, né? Porque às vezes nós temos bens materiais que nos afastam, ou falta de bens materiais que também nos afastam da presença do Senhor. A pessoa, quando ela tem muitos bens materiais, ela não se importa muito com os bens espirituais que ela também precisa ter. E quando a pessoa é muito pobre, né, ela falta muito bem material, ela tem poucos bens materiais, né, ela também fica desiludida, né, não vai cuidar dos bens espirituais, porque ela vai pensar: Deus não se importa comigo. Se importasse, eu não estava sofrendo tanto. É o que a gente mais ouve por aí. Mas saibam que não é bem assim. Se Deus não se importasse conosco, não teria enviado o seu Filho para morrer por nós, que somos pecadores, ingratos, muitas das vezes não reconhecemos o que o Senhor tem feito por nós, não é verdade? Vamos tomar bastante água, meu povo. Esse negócio dessa virose, eu fiquei muito desidratada, suando muito, então tem que tomar água toda hora. Mas vamos lá, vamos à nossa palavra, né? O que vai nos dizer aqui em Mateus 24, 17 e 18? Vai dizer o seguinte:
E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então ali ele avisa, né? Chegou aquele momento, aquela situação, eles tinham que fugir, né? Se você estivesse ali, ó, no telhado da casa, se você estivesse fazendo alguma coisa, não era para entrar dentro de casa e pegar os bens, não. Dali mesmo você fugiria, né? Correria desses problemas. É forte, né? Essa palavra, você tem que deixar tudo para trás, né? Por quê? Porque o cerco está sobre a cidade. Olha que coisa mais assim, né? Complicada, vamos dizer assim. Vamos ler aqui para nós entendermos, né? O que Jesus disse que haveria de acontecer, né? Vamos ver aqui sobre a destruição de Jerusalém, que foi, se eu não me engano, foi no ano de 70, né? Era de Cristo, que ela foi invadida e perdeu, né, o seu domínio, porque foi avassalada, né, foi destruída e invadida pelos seus perseguidores, né? Então vamos ver aqui, Lucas 21, do 5 em diante, vai dizer assim: e dizendo alguns a respeito do templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando será, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Então eles perguntaram, né? Jesus, se isso vai acontecer, quando vai acontecer? E como nós saberemos, né, que vai ou que está acontecendo, né? Nós precisamos saber. Disse então ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será o fim. Então disse-lhes: levantar-te-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências, havendo também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do seu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, os vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer,
todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vocês. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam. Os que no campo não entrem nela, que saiam, né? E quem está no campo não entre na cidade, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Gente, olha que palavra forte, né? Olha aqui como Deus disse, né? Tô suando, meu cabelo tá até grudando de tanto suor, meu Deus. Tá muito calor e eu com fraqueza tô suando muito. Mas Deus proverá, né? Logo estarei bem. Então, voltando aqui, Jesus disse os sinais, né, do que deveria acontecer, de como aconteceria, de quando, né, aconteceria tais coisas. E ele foi explicando, né, explicando as situações, as coisas, o que eles deveriam passar, o que iriam sofrer, o que deveriam evitar, né? Isso tudo foi acontecendo, mas Jesus não desamparou, né? E para os dias de hoje também está da mesma forma, né? Nós vamos ver no Apocalipse que diz, né? Nação se voltará contra nação também, né? No final dos tempos será guerras, rumores de guerras, terremotos, né? Coisas estranhas vindas do céu, né? Nós temos visto tantos eclipse de lua, eu esqueci o nome agora, a explosão solar, muitas coisas acontecendo, né? Tivemos aquele incidente de fogo aqui em Goiás mesmo, São Paulo, né? Foi muita fumaça, a gente olhava assim e não via a 5 metros da nossa frente, porque tudo era fumaça, né? A gente olhava no mapa da cidade, mostrava lá só fumaça, né? Então, serve para os dias de hoje, para a gente se alertar, né? Onde a gente estiver, a gente buscar espiritualmente, né? Deixar as coisas terrenas de lado e procurar, né, estar mais na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Porque nós sabemos que o nosso lugar não é aqui, não é nessa terra de sofrimento, de dor, de doença, né? Onde eu estou aqui falando da palavra do Senhor, mas sentindo dor, sentindo febre, cansada, né? Você aí trabalhando, às vezes procurando trabalho não encontra, passando tantas situações difíceis, né? Mas isso tudo vai acabar. O que me alegra é isso. Nós vamos para um lugar onde não haverá mais choro, nem tristeza, não haverá mais lágrima, nem dor,
nem doença, nem nada ruim, nem pensamentos ruins vai existir. Olha que maravilha, né? E é essa a nossa esperança. Nós vamos falar aqui, né, a respeito do preço do discipulado, né? Sermos discípulos do Senhor, isso nos gera consequências. Tudo que a gente faz tem consequências, bem ou más, mas tem consequências. Então vamos ver aqui, né, como é o preço a ser pago para ser discípulo de Jesus. Vamos ver aqui. Lucas 14, 25 ao 35. Vai nos dizer o seguinte: Ora, ai com ele uma grande multidão. Li errado, né? Perdão, Senhor. Perdão, meus amores. Vou ler de novo. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disseram-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria mãe, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, como se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui Jesus ele está falando conosco, né, a respeito do discipulado. Quem pode ser discípulo do Senhor, né? E como fazer para ser discípulo do Senhor, né? O que nós temos que abandonar, o que nós temos que modificar na nossa vida, né? O que nós temos que arrancar da nossa vida para que nós venhamos fazer o que Jesus, né, diz que precisamos ter para ser seus discípulos, seus seguidores. Para ir atrás de Jesus, temos que seguir fazendo tudo o que ele fez, né? Então, obedecendo os mandamentos mosaicos, né? Obedecendo a reafirmação dos dois principais
mandamentos que Jesus disse, né? O primeiro, amar ao Pai sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo, como a nós mesmos. Então, ali vai nos dizer como eu vou querer ser discípula de Jesus se eu estou de mal de algum irmão, se eu tenho contenda com meu esposo, se eu não falo com a minha mãe ou meu pai, né? Se eu brigo com meus vizinhos, se a minha vida está torta, né? Ela não está boa na presença de Deus. Então, nós temos que fazer essas análises, né? E estamos no tempo em que não há tempo para que nós venhamos até a nossa casa pegar os bens para fugir, né? Como se fez em Jerusalém, né? Quem fugiu no tempo certo foi salvo, e quem não fugiu foi morto à espada, né? Então Jesus está voltando. Qual é a bagagem que eu tenho que levar? O que eu tenho que me preocupar, né? Qual é o bem que eu tenho que preservar até a volta de Cristo? E quando ele chegar, eu tenho que estar preparada para ir com ele, né? Não haverá tempo de fazer alguma coisa. Tem pessoas que falam assim: quando chegar o fim, quando Jesus voltar, eu peço perdão e vou com ele. Mas, meus amores, eu digo a vocês algo que as pessoas não raciocinam, não pensam, né? O que acontece? Você pode até pedir perdão no dia que Deus vir, só que Deus nos perdoa, mas a consequência dos pecados que cometemos não anula, eles continuam, né? Leva-se um tempo entre você ser perdoado e você não ter mais nada, né, registrado contra você e contra mim também, né? Eu sempre digo, o que eu falo aqui, eu tenho que estar com a minha vida no altar para poder falar essas coisas. Eu não posso vir aqui trazer uma palavra que eu não estou cumprindo. Por quê? Porque se eu fizer isso, Deus vai cobrar de mim, né? Então, tudo que eu digo aqui vale para mim primeiro e depois para vocês. Então, não adianta nós pedirmos perdão de última hora, né? Porque nós sabemos que precisamos de um tempo para que consolide esse perdão, né? E quando chegar o dia do Senhor, não haverá tempo para isso. Então, tome cuidado, né? É isso que Jesus está dizendo. Não há tempo de recolher seus bens, né? Fique preparado, já fique pronto para partida, né? Então, essa palavra de hoje, né, foi muito emocionante para mim, de grande valia, né? Para mim, a perceber o que eu estou fazendo que ainda não está no agrado de Deus, né? O que eu posso fazer para melhorar. Então, tudo isso, né, vai contando ali para que eu venha estar mais na presença do Senhor, fazendo tudo corretamente, né? Assim como se deve fazer. Amém? Meus amores, vou ficando por aqui, né? Muito obrigada pelas pessoas que oraram por mim, né? As pessoas que mandaram mensagens, sempre com tanto carinho sobre a minha vida, que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. E eu peço que continue me ajudando, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo, pedindo orações, né? As orações que vocês deixarem aqui, eu vou anotar e deixar na caixinha da igreja também, né? Para que sempre estejamos orando por cada um de vocês, tá bom? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grande beijo, enorme mesmo no teu coração, e até o próximo vídeo.